a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão do Centro de Comunicação dos Oceanos, que é uma série de palestras live stream a abordar os mais variados tópicos relacionados com os oceanos, com o objetivo de trazer comunicação, conhecimento e a informação atualizada sobre os oceanos a uma plateia bastante mais ampla, envolvendo os países de língua portuguesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, vocês ouviram os nossos padrinhos, agradeço as palavras deles, não é? E gostava de agradecer o convite da doutora Marta Lourenço, diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, doutor Antônio Monteiro, que nos apoiou em toda essa produção, e gostaria também de agradecer aos nossos oradores, que é a doutora Ana Diniz, investigadora do MARE, Polo Madeira, especializada na área das baleias, e o Dr. João Correia, fundador da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios, que é uma palavra super difícil, e fundador e gerente de uma empresa sui generis, que se chama Flying Sharks. Vamos saber tudo isso já já. Eu tenho o prazer de contar também com o apoio da Bioterm e a Fundação Water Lovers, que nos apoia novamente, uma vez mais especialmente. Então, começando a fazer as perguntas para o Dr. João Correia. Dr. João, primeiro eu gostaria que você dissesse em detalhes qual é o objetivo. Essa associação foi fundada em 1997 e qual é o objetivo dessa associação ao promover o estudo dos tubarões e raias em Portugal. Ok, então, muito obrigado pelo convite para estar aqui. A associação tem como objetivo promover a investigação e a conservação sobre tubarões em Portugal. Os tubarões desempenham um papel muito importante no ambiente marinho, tradicionalmente estão no topo das cadeias alimentares e, portanto, é muito importante serem protegidos. Daí que fazemos palestras, vamos às escolas, falamos às crianças sobre tubarões, marcamos tubarões, trabalhamos com pescadores desportivos, tentamos incentivá-los a marcar e libertar, damos bolsas a estudantes que queiram trabalhar com tubarões e ir estudar para outros países, enfim, fazemos várias coisas. Também uma parte importante, uma área importante, que é o lobbying pela implementação de políticas de pesca sustentáveis. Isso, nos dias de hoje, é uma das áreas mais importantes, não é? Sem dúvida. Viajamos para Bruxelas com muita frequência para falar com membros do Parlamento Europeu portugueses, enquanto que colegas de outras associações de outros países falam com os membros do Parlamento desses países. E sem querer ser fanfarrão, já influenciámos muitas decisões, nomeadamente para a proibição do finning, aquela prática terrível de cortar as barbatanas só para isso é horrível. Fazer sopa. Exato. E essa prática está proibida no espaço da União Europeia, graças, enfim, não só a nós, mas tivemos uma intervenção fortíssima nisso. Vou até fazer um parênteses nisso, porque em 2017 eu estava fazendo uma reportagem em Cabo Verde e eu não acreditei no que eu vi. Era um contentor em plena luz do dia, já na parte da doca seca, com as portas abertas,
e um mar de barbatanas caindo pelo chão. E a autoridade portuária estava ali a 100 metros. Sim. Eu não acreditei na cena, eu não acreditei. É uma coisa... E está acontecendo em muitos portos uma situação dessa. Isso é infelizmente muito comum, as barbatanas acabam todas no mercado asiático e nós, enfim, europeus, temos um bocadinho a mania, somos um bocadinho paternalistas e apontamos o dedo aos países em desenvolvimento, etc. Mas a verdade é que há barcos espanhóis, franceses, portugueses e não só. Não é uma questão de nacionalidade mais, não é? Exatamente. Quantas espécies de tubarões existem e quais são as principais características desses animais? Nós vamos entrar aqui num detalhamento, claro, não claro, é? claro. A gente tem uma foto, inclusive, interessante, antiga, não é? Exatamente. Bom, números redondos, temos 400 espécies de tubarões, 600 espécies de raias. São peixes cartilagíneos, ao contrário dos outros peixes, das fanecas, dos bacalhaus, das cavalas, que são peixes sócios. Os tubarões desenvolveram-se há mais de 400 milhões de anos. Se pudéssemos viajar no tempo, antes de dinossauros já havia tubarões. Pô, 400 milhões. Né? Exatamente. Estão extraordinariamente bem adaptados ao ambiente deles. E podia estar aqui a tarde inteira... E eles têm uma vinda muito longa. Sem dúvida. Depende das espécies. Há espécies pequeninas, tipo as patas-roxas, que duram, enfim, uma dúzia de anos, mas depois há espécies, enfim, como aqueles tubarões como apareceu ali na foto, que têm um ciclo de vida muito semelhante ao nosso, 60, 70 anos, atingem a maturidade sexual ali aos 13, 15, e depois descobriram-se há 2 ou 3 anos o tubarão da Groenlândia, que já se sabia que é uma espécie que cresce muito devagar, porque vive em águas muito frias, e que fez a datação de vértebras usando o carbono 14 e que tem 500, 600, 700 anos, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E essa espécie existe, está viva ainda. Sem dúvida, sem que dúvida. Coisa. Mas lá está, é uma espécie com características muito especiais, específica. Porque vive em ambiente sub-zero, muitas vezes. Bem, do que é a própria parte coisa muito específica por causa daquelas fendas branquiais que são variáveis, não é? Exatamente. Os tubarões, curiosamente, apesar de terem aquele ar super ameaçador e toda a gente tem medo, mas é um animal muito delicado. É um animal que está habituado e que foi, de certa forma, que evoluiu para estar num ambiente bastante aberto e, portanto, precisa de espaço. Um tubarão manda assim umas rabanadas com a cauda e depois precisa de deslizar na água. É chamada a hipótese swim glide. Ou seja, alguns tubarões têm capacidade de parados no fundo e não há problema nenhum, mas a maior parte daqueles tubarões clássicos que vemos no National Geographic, se os forçarmos, por exemplo, num tanque pequeno a nadar, sempre a nadar, pilhas. É o exemplo mais patente que posso dar, mas é mesmo assim, é como se fosse um brinquedo que a pilha acaba e o bicho vem-se abaixo. Portanto, nessa linha precisam de facto de espaço para poderem deslizar e lá está, porque são bichos tremendamente eficientes. Muito rapidamente posso dizer que, por exemplo, um tubarão branco adulto, se eu vos perguntasse quantos leões marinhos é que um tubarão branco adulto come por ano, alguém quer dar um palpite? Sim, rapidamente. Não percebi, perdão. Por ano. Vamos tirem um número assim. Eu diria 50. 50, ali a Cristina é que estava mais próximo. Comem tipo 3 ou 4 por ano, exatamente. Portanto, são animais extraordinariamente eficientes. Nossa, que pouco de comida, não é? Pouca comida, por acaso? E depois tem toda uma... Meu microfone está meio estranho, não está? Desculpa. Bom, tem toda uma outra questão que é os dentes. Né? Os dentes são uma coisa especialíssima, não é? Sem dúvida. Os tubarões, em boa verdade, enfim, têm uma dentição com... Fileiras e fileiras, não é? E, curiosamente, a pele dos tubarões, ao contrário, chamadas dentículos dérmicos, que no fundo têm dentes a revestir a pele. Esses dentes têm uma particularidade muito curiosa. Aprisionam uma camada de água, portanto, à volta da pele, entre aqueles dentes, o que significa que o atrito de um tubarão com o meio envolvente é nulo, porque é atrito entre água e água. Portanto, não há atrito nenhum. É uma hidrodinâmica perfeita. Perfeita, absolutamente perfeita. E esta característica, quando foi estudada e entendida, foi inclusivamente replicada para por exemplo,
um iate ganhou a America's Cup já há muitos anos porque tinha um casco revestido a pele de tubarão, sintética, claro. Claro, é o mesmo princípio, não é? E também o próprio nadador olímpico, o Michael Phelps, não é? O Michael Phelps tem um fato de pele de tubarão, precisamente para... O design porque as escamas são placoides, não é? Exatamente. É assim que se designa. Exatamente. E o formato é tão hidrodinâmico que basicamente incrementa a performance num nível impressionante. Reduz muitíssimo o atrito. Né? Exatamente. A outra questão é também a questão do ouvido interno e o fato dele possuir também essa sensibilidade elétrica, não é? Certo. Os tubarões têm a particularidade de são extremamente sensíveis a tudo. Variações de pressão, variações eletromagnéticas, qualquer concentração de uma substância na água, os tipos apanham logo. Há aquele mito de que se fala muitas vezes de que se largarmos uma gota de sangue numa piscina com os tubarões, isso é verdade, isso é absolutamente verdade, mas nem é preciso ser uma gota de sangue, até podia ser uma gota de tinta, qualquer coisa, eles são de facto muito, muito sensíveis. Daí que se houver um peixe que se está a debater, que levou uma dentada de outro peixe, qualquer coisa, e está ali a mandar umas vibrações e a mandar assim aquele molho de peixe, sem dúvida que montes de tubarões ali à volta, numa distância bastante grande, já vão se aperceber, então. Porque têm, de facto, os sentidos muitíssimo apurados. E essa questão da detecção do campo magnético ajuda a orientação para a navegação, não é? Sem dúvida. Há um artigo que ficou famoso, de 94, com os tubarões de cabeça de martelo, no México, onde foi demonstrado pela primeira vez que eles usam o campo geomagnético da Terra para se orientarem como mapa. Da mesma forma que as aves, enfim, têm também referências geomagnéticas e também, enfim, visuais do Sol, os tubarões, no fundo, leem o campo geomagnético da Terra e usam-no como mapa. É quase como se tivesse uma bússola interna. Sim, sem dúvida. Incrível. Na situação atual, os riscos que os tubarões estão, algumas espécies, inclusive, estão mesmo à beira da extinção. Certo. Pode dar um panorama dessa situação atual, por favor? Bom, o panorama é trágico. Eu imagino. Estimam-se, há montes de números aí a circular pelas redes sociais e mesmo pela literatura científica, mas estimam-se cerca de 100 milhões de tubarões por ano são mortos, todos os anos. Muitas vezes como bycatch, portanto captura acidental de outras espécies, muitas vezes captura mesmo alvo, dedicada, lá está. Para as barbatanas, não é? Também para a carne propriamente dita, porque à medida que os recursos tradicionais vão diminuindo, o preço deles vai aumentando. O espadarte, o cherno, o dourado, o parvo, etc, o atum. E então, cada vez mais, a carne de tubarão se torna apetecível porque, enfim, é nutritiva como outras, mas a um preço não tem um muito preço mais tão baixo. alto. Então, os bichos levam cada vez mais pancada, se me perdoarem a expressão. Por outro lado, tendo aquele ciclo de vida de que falávamos há pouco, ou seja, reprodução muito lenta e tudo isso, um bocadinho como as baleias, lá está. Quando começam a ser muito maltratados pela pesca, é uma chatice, porque os números declinam de forma abrupta e depois são gerações para voltar a recuperar. E dizem que, sob ameaça, parece que 25 das espécies já estão em vias de extinção mesmo. É muito difícil hoje em dia dizer, porque, enfim, estimam-se 25% ou eventualmente até talvez mais. O que se sabe é que os números que víamos nos anos 30, 40, 50 não correspondem de todo aos números que se vêem hoje em dia. Há registros muito bons, nomeadamente de departamentos de pesca de vários países, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa também, e a quantidade de tubarões que são capturados tem vindo a diminuir de forma vertiginosa. Ou melhor, as capturas têm aumentado, e o número das espécies, exato. É cada vez mais reduzido. E os tubarões azuis são a espécie mais pescada no mundo, sim, não é isso? Sim, exatamente. E não existe cotas nem nada, à vontade. O tubarão azul, aqui, também conhecido como a tintureira, ou em alguns portos aqui em Portugal até se chamam as queilhas, não tem legislação. Queilhas. Que nome engraçado. Não tem legislação a protegê-las, muito provavelmente porque são tão abundantes, porque a pessoa vai para o mar e está cheio. Por todo lado.
Mas a verdade é que já não é tão assim. Já se começa a notar uma diminuição até nas tintureiras. Que era a espécie... É uma preocupação muito grande. E haveria outras formas de exploração desses animais sem que haja tanto dano para as espécies? Claro, claro. Por exemplo, o shark diving está a aumentar no mundo inteiro. Pois. O mergulho com tubarões. Nos Açores, por exemplo, a empresa do Norberto, não quero fazer publicidade, mas é um tipo 5 estrelas e foi o primeiro a começar com isto em Portugal. A pessoa pode ir ao Faial e navegar 2, 3 horas até ao Banco do Condor e mergulhar com tintureiras, com anequins, com água azul, como destas fotografias lindíssimas, com visibilidade de 60, 70 metros. Muita gente considera que o mergulho de tubarões nos Açores é o melhor do mundo. E depois, claro, há os clássicos. A África do Sul, o tubarão branco. é típico. Já tive a oportunidade de fazer isso Foi. 2 vezes. Imagina. E há muitos mergulhos. Descreve um pouquinho essa experiência. É na jaula, né? Mergulho de jaula, não é? Eu fiz o mergulho parolo na jaula porque é o mais barato. Porque pode-se fazer um mergulho à séria sem jaula. Sem jaula? Mas esse é um charter. Enquanto que um custa 100 euros, o outro custa 5 mil. Portanto, Imagina a diferença. no ordenado de biólogo marinho não dá para ver. Mas pronto, mas de facto é uma oportunidade extraordinária porque é um animal com uma imponência. E chega mesmo pertinho. Sim, a pessoa quase pode tocar. Aliás, muita gente toca. Não é recomendável. Incrível. E mesmo aqui, a gente tem esses sítios que você falou dos tubarões-baleias, é mesmo ali nas ilhas do Faial e Santa Maria. Sim, é mesmo naquela região. Os Açores são um paraíso para quem gosta de tubarões e raias. Santa Maria vem-se tubarões-baleia, o Faial tem estas espécies que eu descrevi, mas tem também mantas, tem a móbula tarapacana, tem a manta birrostris, há populações residentes no Banco de Princesa Alice. A nossa costa continental tem muitos tubarões, mas quem quiser ir com a GoPro e tirar fotografias à séria é ir para os Açores porque vão ficar deslumbrados. Imagino. Agora, o Dr. João Correia especializou-se numa atividade muito sui generis. A empresa Flying Sharks, ela é especializada na captura e transporte de tubarões. Ele foi, inclusive, responsável por ter trazido quase todos os animais do oceanário por via aérea, não foi? Sim. Então, eu gostaria que você explicasse melhor o perfil da Flying Sharks e como é que processa essa captura, o transporte, como é que cuida do tubarão no avião e essas coisas todas. Muito bem. Bom, deixem-me só explicar que nós de facto capturamos tubarões e outros peixes também, e alguns invertebrados, exclusivamente para aquários. Exato, desculpa, esqueci de falar isso. Não tem problema. Mas friso muito esse ponto, porque aquários públicos, porque têm um bom departamento de conservação e de educação, portanto nós nunca capturaríamos animais para os pôr numa sala de jantar só para as pessoas olharem para eles, portanto só em instituições que de facto investem à séria na conservação do ambiente marinho. Agora, eu de facto tive essa função no oceanário e ganhei muita experiência a transportar a bicharada literalmente do mundo inteiro para o oceanário. E depois de uma década do oceanário, achei que estava na hora de mudar a página e comecei a Flying Sharks, em que faço rigorosamente o mesmo, mas agora para o oceanário e também para outros aquários. Só para ter uma ideia, só há 4 empresas especializadas no mundo inteiro. É um trabalho muito delicado, mas muito giro também. Imagino. O processo, muitas vezes eles são pescados à linha, com anzóis sem barbela, portanto são apanhados, depois tira-se o anzol, fica assim um buraquinho, mas é como furar a orelha, aquilo em 2, 3 semanas cicatriza. Depois lá está, os animais têm que ser capturados pequenos e viajarem num tanque grande, precisamente por causa do que falávamos da questão do glide, não é? Isso, se forem muito grandes num tanque pequeno, não funciona. Depois têm que ser bem aclimatados, temos que os pôr a comer, temos que, enfim, tratar de parasitas, por exemplo. Eles estão acordados? Sim. Isso é uma boa pergunta. Às vezes, quando se trabalha com animais em cativeiro, são anestesiados, mas eu, pessoalmente, nunca vi necessidade. Então, normalmente, trabalho sempre com eles sem estarem anestesiados. Normal, então. Porque as anestesias, às vezes, podem provocar alguns problemas fisiológicos e dificultar depois a recuperação. Prefiro trabalhar de forma lenta e calma e tranquila, de forma a perturbá-los o menos possível e não estar a usar fármacos.
Ok, então captura-se no mar, coloca-se num aquário, Certo. protege, Isso. alimenta, Alimentamos. cuida se tiver algum problema, uma Exatamente. ferida, qualquer coisa Tal e assim, e aí põe na carrinha. Ou depois pomos novamente num tanque de transporte, e ou vamos por estrada até, enfim, já viemos de Istambul com raias, por exemplo, por estrada, ou vamos de avião. E aí vai até o aeroporto com o aquário e Exatamente. entra no avião. Exatamente. Tipo carga. Se for um transporte muito delicado, nós vamos com eles, muitas vezes até aluga-se um avião, freta-se um avião. Se for um transporte mais simples, um animal mais pequeno, vai num tanque devidamente selado, Todo fechado. entregamos no aeroporto e está feito. Depois ele vai sozinho até ao destino. E no destino haverá alguém, Claro, naturalmente. claro. Ok. Alguém do aquário vai buscá-lo no aeroporto e trata E já se reparou algum estresse ou alguma reação estranha dos tubarões à chegada? Nem por isso, para dizer a verdade, há muitos estudos sobre isso, não só em tubarões, mas mesmo noutras espécies. O que se faz normalmente é analisa-se os níveis de várias hormonas no sangue dos animais. E sem dúvida que se nota um aumento. Um pouco estresse, não é? Não estão indiferentes. Claro. Mas nada que se aproxime sequer de níveis letais ou perigosos. Sem querer armar-me esperto, nós orgulhamos muito na Flying Sharks de trabalhar. Não temos perdas, não. É raríssimo, Incrível. raríssimo. Numa década Imagina. haverá uma ou outra Situação. 3 semanas, mas é Imagina. raríssimo. Bom, e aí o doutor João já teve umas experiências. Tem uma fotografia do seu dedo com 10 pontos, não é? Conta um pouco a sua experiência, até porque fez um livro dos tubarões voadores. Isso. E eu achei muito interessante o título. Muito bem. Essa dentada foi feita no meu indicador esquerdo, foi por patetice. Estávamos em Sesimbra a marcar tintureiras, precisamente, lá está. Pois. E eu, normalmente, quando apanhamos os bichos para os marcar e libertar, claro, eu costumo segurar-los no nariz com a mão esquerda e tiro um anzol da boca com um alicate de grifos com a mão direita. Epá, isto é um trabalho que a pessoa tem que estar concentrado e com umas luvas robustas, mas naquele dia eu estava sem luvas, estava a contar anedotas enquanto fazia aquilo, já faço isto há muitos anos, a pessoa torna-se complacente e o bicho fez assim uma coisa à cabeça que eu nem notei, só depois de o libertarmos na água é que vi que o deck do barco estava todo encarnado e perguntei o que é que se passa aqui, e depois vi assim sangue e toma lá pontos no centro de saúde de Sesimbra para não ser estúpido. Ave Maria. Mas pronto. E depois, você tem muitas histórias, né, de transporte, histórias insólitas, histórias de inspiração. Sim. Conta uma para nós. Há bocadinho falei em Istambul e Esse foi é. um super transporte que fizemos há um ano, precisamente. Fomos buscar 15 raias ao aquário de Istambul e trazê-las por estrada até ao aquário de Madrid. Isto foi em outubro do ano passado. É uma viagem que estava prevista durar 3 dias e durou 6. Tivemos um dia inteiro para passar a Alfântega, em Istambul, um dia inteiro para passar a fronteira da Turquia para a Bulgária, 5 malucos, os dois motoristas do caminhão, eu e mais 2 colegas biólogos, portanto 5 a dormirmos no caminhão, na cabine do caminhão, porque não estávamos a prever dormir ali. A burocracia na Turquia é enlouquecedora. Bom, mas imagina Mas pronto. você chegar numa altura de fronteira e falar, eu tenho 25 raias, né? Quer dizer, as pessoas devem pirar, não é? Sem dúvida. Na Grécia vimos 30, 40 pessoas paradas na estrada, pensámos que era um acidente, eram refugiados que tentaram entrar no caminhão, tentaram partir os vidros e meter-se lá dentro, numa situação muito complicada. Bom, depois de muitas aventuras e do nosso equipamento ter falhado, mas levávamos um backup, um gerador que levou-nos até ao fim da viagem, o gerador aquecia demais, tivemos que abrir uns buracos no compartimento onde estava o gerador para ele poder respirar e entrar ar. Portanto, 1000 aventuras que estão descritas nos livros que vou escrevendo. E chegámos a Madrid, 6 dias depois, imaginem, partimos então com 15 raias, com quantas raias é que nós chegámos? 15. 17. Nasceram 2 no caminho. Essa é boa, imagina. Exatamente. Essa é muito boa. 17. Chegou com bebês, não é? Exatamente. Fantástico, doutor João. Mais uma história para fecharmos o lado dos tubarões. Começamos com as baleias. Muito bem.
Vamos ver. Estou com uma história neste preciso momento. Eu amanhã de manhã vou voar para Dublin. Esta não é com tubarões, é com salmões, mas é com a Flying Sharks. Mas tem sido um calvário. Vou à Irlanda buscar o mesmo caminhão que vai regressar com salmões. Estava previsto apanharmos um ferry de Cork, no sul da Irlanda, para Santander, norte de Espanha. Esse ferry foi cancelado por causa do mau tempo, ontem. Então, ondas de 12 metros. Pois, tem uma tempestade brava. Exatamente. Entretanto, foi remarcado para sexta-feira, foi novamente cancelado. Ou seja, esta semana tem sido, basicamente, refazer a viagem a qualquer hora. Poucos minutos antes de chegar aqui hoje, refizemos completamente a viagem. Agora vamos apanhar um ferry de Rosslare, na Irlanda, para Cherbourg, no norte de França. Vou ter 2 camionistas que vão ter connosco lá, porque depois o nosso camionista não tem horário, porque eles têm que fazer paragens obrigatórias. Pois. Não consegue vir de Cherbourg É até Aveiro. É como piloto de Exatamente. avião. Então, já temos motoristas que vão ter connosco. Enfim, tem sido uma salgada. E como é que os salmões vêm? São muitos tanques? Mil e tal. E, curiosamente, nós vamos fazer aquele processo de transição da água doce para salgada durante a viagem. Para eles vão sair da Irlanda de água doce e vão chegar a Aveiro em água salgada, porque depois vão para uma jaula no mar. É uma aquacultura? Exatamente. E vamos levar sacas de sal e durante o processo vamos adicionando sal lentamente para simular a entrada no mar. Que incrível! Quer dizer, você vai fazer um processo fake de adaptação. Smoltificação. Como? Smoltification, em inglês é smoltificação, assim, uma tradução bem maluca em português. Incrível, mas que trabalho mais incrível! Eu fico impressionada mesmo. Agora, muito obrigada, doutor João. Eu gostava agora de apresentar a doutora Ana Diniz, responsável pelo Whale Tales Project. É um projeto financiado pelo Fundo para a Conservação dos Oceanos, criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul. Então, por favor, doutora Ana, conta pra gente como que é o projeto Whale Tales e no que consiste, por favor. Exatamente, o projeto Whale Tales foi um dos projetos premiados pelo Fundo para a Conservação dos Oceanos no ano de 2018. E foca-se... Desculpa, doutora Ana, mais perto do microfone. Obrigada, porque senão o nosso áudio não consegue pegar. Obrigada. Foca-se essencialmente na ecologia do cachalote na Macaronésia, na zona da Macaronésia, mas essencialmente no arquipélago da Madeira. Com este projeto, o cachalote foi uma espécie que foi algo de caça durante algumas décadas no arquipélago. Há pouca informação sobre a sua ecologia, sobre os seus movimentos, onde é que se move, se há residências permanentes de certos indivíduos, etc. Então é isso que nós estamos a tentar saber um bocadinho a nível da população, por um lado, e também a saber se existem alguns fatores de risco, como por exemplo contaminantes na população dos indivíduos que avistamos no arquipélago. Vocês, desde janeiro, já realizaram diversas saídas no mar, não é? No sul da Ilha da Madeira. E nessas saídas, vocês encontraram vários cachalotes, né? E fizeram a recolha de fotografias para a identificação dos indivíduos. Como é que se identifica um indivíduo? Exatamente. No caso dos cachalotes, nós usamos a barbatana caudal, que tem marcas únicas dos indivíduos ao longo da sua vida, através de dentadas de parasitas, ou através de contacto uns com os outros, ou mesmo através de algumas marcas causadas por impactos, como por exemplo redes ou cortes de hélice, ficam com marcas nas barbatanas dorsais, nas barbatanas caudais, peço desculpa, que nos permitem depois, fotografando os animais no mar e depois em laboratório comparamos esses indivíduos com outros que já temos avistados e catalogados e conseguimos identificá-los. No caso dos cachalotes e no caso das espécies catalogadas, não atribuímos nomes porque temos
várias centenas de indivíduos. Pois diferentes, mas são identificáveis, então. É a mesma coisa que lhes atribuirmos nomes. Nomes. Atribuímos um código e sabemos que aquele indivíduo foi avistado 10 vezes ou 20 vezes ao longo de vários anos. E essa análise, ela combinada com os estudos de genética populacional, estudo do uso do habitat e os estudos toxicológicos, dão um panorama do que está se passando naquela região. Exatamente. A ideia é usarmos o cachalote neste projeto como uma sentinela, como um bioindicador do estado de saúde daquelas áreas. Portanto, juntamente com a identificação dos indivíduos, já sabemos, através de alguns resultados, tanto de genética como de fotoidentificação, que eles se movimentam entre os arquipélagos de Açores, Madeira e Canárias, portanto, os mesmos indivíduos visitam os 3 arquipélagos. E, como foi referido, nós, nas nossas saídas de mar, fazemos biópsias, que, ao contrário dos tubarões, não podemos manipular os animais, são feitas remotamente, às vezes até de uma maneira muito fácil, porque eles, quando a água está mais quente, libertam pele, e nós, quando eles se preparam para fazer um mergulho profundo e mostram a caudal, nós vamos imediatamente à pegada e muitas vezes à pele, Pedaços de flutuar, pele. pedaços de pele a flutuar, e nós recolhemos essa pele que tem informação preciosa. Às vezes fede-se também, conseguimos Claro, recuperar interessa, não é? da ave, se formos rapidamente ao sítio onde o animal está. Outras vezes, tentamos mesmo, através de umas setas e umas pontas modificadas, recolher rastros de pele e gordura para análises posteriores. Que seria a biópsia mesmo, né? É uma picadinha. E os mergulhadores, os investigadores são mergulhadores, não é? Vocês chegam... Nós normalmente não vamos para a água, só há necessidade de ir para a água quando é preciso recolher imagens. Isso, nesse caso, justamente. Normalmente não vamos para a água com os animais. Mas quando tem que fazer essa captação, vocês estão... E qual é a proximidade que vocês conseguem ter perto do animal? Atividades que os próprios animais quiserem fazer. Ok, por exemplo? Os cachalotes são animais que passam mais de 90% do tempo deles em mergulhos profundos. Portanto, não estão acessíveis à superfície. E muito pouco tempo da vida deles nós conseguimos apanhá-los para conseguir retirar as fotografias ou as biópsias. Quando apanhamos um grupo de animais na socialização, torna-se mais fácil, tanto recolhermos as biópsias como recolhermos as imagens e ver até o comportamento, como é que eles se relacionam e tudo, não é? Mas a maior parte das vezes a verdade é que eles estão em mergulho profundo e nós apanhamos em preparação do mergulho, eles respiram umas quantas vezes e então fazem um mergulho, mostram a caudal e adeus, vão-se embora, e nós não podemos seguir. Mas deve ser uma visão impressionante, não é? Deve ser um momento... Nós trabalhamos, a maior parte das vezes, num semi-rígido, 6 metros. De muita proximidade. Exato. Qual o comprimento, mais ou menos, de um cachalote? O comprimento? Os machos são maiores, aqui geralmente 18 a 20 metros, numa média de 18 metros. As fêmeas são um pouco mais pequenas, andam ali pelos 12, 13 metros de comprimento. Curiosamente, estavam-me a perguntar quando eles se aproximam, as crias, quando eles estão em socialização, ou quando são deixadas à superfície, porque muitas vezes elas ficam à superfície sozinhas, quando as fêmeas, as mães, as tias, estão em mergulho e elas aproximam-se, muitas vezes são curiosas e vêm até perto do barco. São as que dão as melhores imagens. Imagino, deve ser fantástico. Agora, nós temos uma situação que essa espécie está classificada como vulnerável, tanto naquela lista vermelha da IUCN, como também no livro vermelho dos vertebrados de Portugal. Além da intensa atividade da baleia, de caça à baleia, até poucas décadas, que outros fatores estão colocando em risco a vida desses animais?
Bem, exatamente. Não basta já terem sido caçadas intensamente durante quase 2 séculos. Pois. Agora, há as ameaças emergentes que nós vamos vendo nas notícias, nomeadamente a colisão com as embarcações. Os factos de terra são um problema muito grave. Por exemplo, no arquipélago Canários, que eu ia dizer que é arquipélago vizinho, porque nós estamos na Madeira. Normalmente eu vivo na Madeira, dizemos arquipélago vizinho, mesmo ali ao lado. Este tem sido um problema crescente e este ano já houve várias colisões, inclusive de indivíduos que eram conhecidos e catalogados e já se sabia que já eram vistos há vários anos e que foram apanhados efetivamente numa colisão. No caso dos cachalotes, eles são particularmente vulneráveis porque quando emergem de um mergulho profundo vêm normalmente à superfície quase com velocidade, não é? A ânsia de respirar, não é? Com a ânsia de respirar. E normalmente, nesse momento, tornam-se particularmente vulneráveis, ou então, quando estão a descansar a superfície, um pouco abaixo da superfície, são apanhados efetivamente por estas embarcações. Por acaso, na área da vela, do desporto à vela oceânica internacional, já aconteceu em regatas à volta ao mundo, realmente embatido contra baleias e tubarões também. Já houve um caso de tubarão ficar, mesmo que nem um S, preso na quilha. Acontece. Agora, há mais uma questão, do ponto de vista científico, sendo o cachalote um predador de topo da cadeia alimentar, é também um bioindicador para o estado da saúde dos oceanos, né? Podia falar um pouquinho disso? Exatamente. Uma das coisas que nós estamos a tentar aferir neste projeto, por exemplo, é o rácio do RNA com o DNA. Isto é uma coisa um pouco inovadora em cetáceos. Já foi feita nos organismos marinhos, mas em cetáceos é a primeira vez que estamos a fazer isso. E isso do RNA-DNA é a história, o RNA é a proteína que tem curta duração, não é? Exatamente. O princípio é que quando os animais estão, quanto maior for o rácio, mais bem nutridos os animais estão, ou seja, mais estão-se a alimentar melhor. E então isso pode nos dar uma indicação que eles estão a alimentar bem. Não quer com isto dizer que estejam em bom estado geral, podem ter outros problemas de contaminação, contaminantes, etc. Mas a nível nutricional estão bem ou mal, consoante os valores obtidos. Qual é desculpe interromper, mas qual é a situação ali à volta do arquipélago da Madeira hoje? Qual é a saúde desses indivíduos? Pronto, nós iniciamos o projeto este ano. Esse ano, né? Ainda a recolher as amostras. E vão ser 3 anos de duração? Vão ser 3 anos, exatamente, e estamos agora na fase de recolher as amostras e de mandá-las depois para a análise. Mas o que nós já conseguimos perceber é que os animais não são do arquipélago da Madeira só, são da Macaronésia, pelo menos da Macaronésia em geral, e no caso dos machos, possivelmente até mais longe, porque as fêmeas com as crias e com os juvenis normalmente mantêm-se numa mesma área a vida toda, mas os machos podem navegar mais distantes. Portanto, nós partilhamos estes animais com outras zonas. Vamos falar de uma característica muito importante, que o cachalote tem essa questão do espermacete, é assim que se diz, essa substância que ajuda o cachalote a efetuar os mergulhos. Poderia detalhar essa função, vamos dizer assim? Foi uma das principais razões para o cachalote ter sido uma espécie tão caçada durante tanto tempo, porque tinha inúmeras funções. E efetivamente é um órgão, ainda não se sabe muito bem qual é a função exata do espermacete ou se tem só uma função. E está na cabeça, não é? Exatamente, está na cabeça do animal, por isso é que ele tem aquela cabeça gigante, só a cabeça é um terço do corpo, portanto é mesmo desproporcional em relação ao corpo, que o torna tão característico. Mas o espermacete, efetivamente, há uma teoria que diz que ajuda o cachalote nos mergulhos profundos, porque à medida que o animal desce as águas se tornam mais frias, a densidade torna-se mais densa e acaba por
fazer com que ele fique com flutuabilidade negativa, se assim se pode dizer, e à medida que o animal sobe, expande, fazendo com que ele fique com flutuabilidade. E na verdade isso é uma substância cerosa da cor do leite, não é isso? Sim, que ela então exatamente. funciona como uma coisa que se expande e que se contrai. Exatamente. De acordo com a profundidade, é como se fosse a questão do mergulho, não é? Do nós humanos. Exatamente. E o cachalote é um dos campeões da apneia, portanto é dos estácios que consegue aguentar e fazer mergulhos mais profundos. Muitas vezes, em média, normalmente 40 minutos, mas podem ir até mais de uma hora, até uma hora e meia. E eles têm uma caixa torácica, que é uma caixa torácica imensa. Sim, todo o corpo do cachalote está adaptado precisamente para esses mergulhos. Os pulmões colapsam, se houver necessidade, o sangue flui só para os órgãos essenciais, quando eles estão mesmo lá embaixo, porque eles alimentam-se de luvas gigantes, que são a presa preferida deles, que vivem a milhares de metros de profundidade. Portanto, normalmente o cachalote está connosco à superfície, nós estamos a fazer o nosso trabalho, a retirar amostras, e ele mergulha e vai até aos 1000 metros, 1000 e tal metros de profundidade. Mesmo ali. E durante, quando eles estão na superfície, eles ficam muito tempo assim na superfície ou não? Depende também? Depende da atividade que estiverem a fazer. Quando estão em modo alimentação, quando estão a mergulhar, não ficam muito tempo à superfície. Respiram e descem. Exatamente. Respiram, recuperam, preparam-se para o mergulho seguinte e mergulham novamente. E nós só temos aqueles minutinhos para conseguir recolher as amostras. Quando estão em socialização, aí mantém-se a superfície mais tempo. As crias não conseguem mergulhar até a profundidades tão grandes, normalmente estão sempre à superfície. Normalmente também têm babysitters a tomarem conta delas, que se mantêm por ali, enquanto as mães vão mergulhar à procura de comida. Agora, é importante também dizer para que servia o espermacete e que foi utilizado durante a caça da baleia, foi imensamente utilizado como lubrificante para instrumentos delicados de elevada altitude, para cosméticos, para glicerina, para compostos para proteção contra ferrugem, detergentes, fibras, vitaminas e mais de 70 compostos farmacêuticos. Quer dizer, usava-se mesmo, não é? Era altamente útil. Muito rentável, sim, era um produto muito rentável durante os séculos que o cachalote foi caçado. E isso foi na Madeira até Madeira e Açores até 81 e nos Açores 84. Exatamente. Na Madeira o fim foi voluntário antes de haver legislação, mas a verdade é que, devido à opinião pública, estes produtos eram exportados essencialmente para os Estados Unidos e na década de 70 começou a haver uma emergente opinião das pessoas contra a caça-baleia e a criarem empatia com os animais. Então deixou também de ser rentável para os pescadores apanharem os animais, porque o produto já não se escoava. E também com o desenvolvimento da tecnologia deixou de ser importante na eletricidade, para lubrificantes, etc. Então acabou por haver um fim voluntário. Mas no caso da Madeira foram caçados cerca de 5.000 animais ao todo. Durante as décadas da pesca. Que não é nada comparada com os 30.000 que eram caçados anualmente, todos no mundo inteiro. Portanto, realmente foi uma espécie que foi muito caçada, mas que tem vindo aos poucos a recuperar. As baleias foi das que melhor recuperou, apesar de ainda ser uma espécie vulnerável na lista vermelha, mas efetivamente tem vindo a recuperar aos poucos e era sobre isso que eu ia perguntar, a situação atual dos cachalotes nos oceanos e as ameaças que sofrem nos seus habitats, quais são? Pronto, exatamente, como eu referi, a cachalote não é das baleias que tem sido das baleias que até têm recuperado melhor. As populações estão aos poucos a aumentar. Nota-se, por exemplo, na Madeira, que depois do período de avaliação houve uma altura que talvez não se avistassem tantos animais,
mas efetivamente agora as coisas estão a melhorar e tem sido avistados animais com muita regularidade. O cachalote pode ser visto lá durante todo o ano, embora haja alturas em que haja mais avistamentos, mas efetivamente mantém-se uma espécie vulnerável. E as ameaças são muitas, né? A gente vê, não é só a questão da pesca, que já agora nem acontece, é mais por acidente que se apanha ou se fere os animais, mas é também as colisões com os navios. Eu acho que esse deve ser um dos problemas principais, mas também a poluição sonora, que está causando, principalmente esses grandes navios que estão tentando fazer pesquisa do fundo do oceano para verificar se há os recursos fósseis, né? Se há petróleo. Aquilo, eu cheguei até a ver uma exposição incrível com a gravação desses sons. O impacto do som no meio marinho é tal que pode desorientar os animais, tanto os tubarões, como os golfinhos, como as baleias. A outra questão também é o lixo, o plástico. Aliás, tivemos uma situação há poucas semanas, uma baleia com quase 100 quilos de plástico no estômago. Exatamente. E poluentes químicos que estão na água também do mesmo jeito, não é? Exatamente. Por exemplo, essas situações como este cachalote que deu à costa com muitos quilos de plástico no estômago, é o que se vê. Nós queremos saber até onde é que este plástico impacta os organismos do animal, nomeadamente a presença de aditivos plásticos, que são substâncias químicas que existem no plástico para melhorar a sua composição e a sua performance, mas que ficam, efetivamente, podem ser detectadas nos tecidos biológicos, nos tecidos dos animais, neste caso na gordura. Portanto, pode-se dizer literalmente que eles estão a comer plástico, porque o plástico está a passar para os seus tecidos. Pois é isso. E isso pode ser detectado. E isso pode ser um indicador do estado de saúde do ambiente onde eles vivem. Imagino. Obrigada, doutora Ana. Eu ia fazer mais uma pergunta ao doutor João. Era para fecharmos a palestra, enquanto aguardamos a doutora Marta e o senhor Hussein Aga Khan, que vão dar uma palavrinha conosco. Gostava que você contasse mais uma história dessas do Flying Sharks, não é? Então, em 98, mesmo antes da abertura do oceanário, eu estive na Flórida com o João Falcado, que é agora o administrador. Ah, sim, conheço, sim. E estivemos a preparar um transporte, foi o primeiro grande transporte lá para o oceanário. Do oceanário. E esse também teve variedíssimas aventuras. Por exemplo, nós vinhamos num charter, num avião de carga, que enquanto eu e o João estávamos durante o dia lá num estaleiro a preparar os tanques, a martelar, a serrar, como se fôssemos carpinteiros, literalmente a montar tudo, tínhamos um colega australiano que estava no hotel a tratar da papelada e da logística, etc. E ele todos os dias ia buscar-nos para o almoço com más notícias, todos os dias. E as más notícias cobriam coisas como: houve um dia em que ele nos disse que o avião em que nós íamos regressar de Miami para Lisboa se tinha despenhado na Costa Rica. Meu Deus! Porque a carga foi mal cintada. E quando o avião descolou, a carga não estava devidamente presa, escorregou para trás. É a mesma coisa que navio, não é? Morreu toda a gente, uma desgraça. Ai, que horror! Adiou logo o nosso transporte durante mais uns dias. Depois, o fornecedor que era suposto tratar de tudo, houve uma desavença entre ele e a empresa que estava a montar o oceanário, enfim, lá se desentenderam. O tipo basicamente lavou as mãos e disse: não trato de nada. Vocês, se quiserem, venham cá e tratem tudo. E foi rigorosamente isso que fizemos, e lá fomos nós e tratámos de tudo. Esse transporte, em boa verdade, foi o que deu origem ao primeiro livro que escrevi, o Sex, Sharks e Rock and Roll, precisamente porque foi uma aventura tão maluca que eu, no fim, senti quase a obrigação de escrever aquilo tudo para não me esquecer dos percalços, não é? E distribuía por toda a gente que tinha participado. E, enfim,
Mas foram 2 semanas em que todos os dias, sem exceção, havia uma novidade trágica qualquer. Mas trouxemos isto e correu tudo bem. Agora, uma situação assim com os próprios bichos, não é? A relação é muito próxima, você está tocando o bicho sabe que você está tocando ele, não é? Quer dizer, há alguma interação entre animal e ser humano nessa hora da captura, do acondicionamento? Como é que eles olham para você, por exemplo? Honestamente, quando se trabalha com mamíferos, há essa interação, e eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas claro que sabe muito bem. Pois, porque com as baleias a gente sabe que acontece essa coisa de olhar mesmo, não é? Agora, com os tubarões, honestamente, são peixes e não há assim uma grande interação. Mas houve, de facto, um episódio que posso contar que foi curioso no oceanário. Quando trabalhava lá, havia 2 tubarões touro que vieram da África do Sul, um maior e um mais pequeno. E todos os anos, na primavera, sem exceção, o tubarão maior dava um enxerto de pancada no pequeno, todos os anos. Mordia, não sei o quê, encostava lá um canto, não o deixava comer, aquilo era uma tristeza. E o pequeno acabava por ficar com buracos, com marcas, uma dor de alma a olhar para ele. E fraco, porque não comia. Eu mergulhava para lhe dar injeções de antibiótico. E houve uma vez que mergulhei, e o processo é sempre igual, eu mergulhava, segurava-lhe na barbatana com uma mão, porque eles assustam-se e fogem, então eu ficava montado nele e dava-lhe a injeção com a outra mão. Mas o grande não achou piada àquela interferência, veio e mordeu-lhe enquanto eu estava a dar a injeção. E não atacou a si? A mim não, mas o pequeno sentiu a dentada, voltou-se para trás e mordeu-lhe também. Então eu fiquei literalmente encaixado entre os 2 bichos que se mordiam um ao outro e fiquei mesmo com as pernas empaladas. E na altura lembro-me de pensar, bom, pelo menos dá para acabar a injeção. Aquilo estava ali cuidado e acabei a minha injeção com toda a tranquilidade. Enquanto eles se mordem, não é? E pudesse sair da água. Que situação incrível! Mas ignoraram completamente, não queriam saber do facto de eu estar lá. Quer dizer, era independente, quase sim. Não fazia parte da transação entre eles, não é? É curioso, porque já o fato da própria morfologia do rosto do tubarão, a baleia, apesar de ter os olhos separados, a gente ainda olha num dos olhos, não é? Certo. E a gente pode ver aí as fotos. Mas o tubarão, eu acho que é um pouco distante da nossa morfologia para ter qualquer interação mesmo, não é? E eles têm aquela coisa nos olhos que tem uma membrana, não é? E tanto que os protege. No momento quando um tubarão, os grandes são tubarão branco e outras espécies, quando vão dar uma dentada numa presa, normalmente aquilo cobre o olho para se protegerem, para não sofrerem danos. Está ótimo. Porque a dentada normalmente é muito bruta, é mesmo vigorosa. Imagina e há que proteger o impacto. Obrigadíssima. Eu agradeço a todos, agradeço ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, à marca Bioterme por ter nos apoiado, à Fundação Water Lovers. Agradeço os oradores. Doutor João, foi um prazer falar consigo. Doutora Ana, incrível. Obrigada por partilhar tanta informação que a gente realmente não acha nos livros ou desconhece, não é? E agradeço a presença da plateia. Solicito a todos que completem a frase "O mar para mim é", que eu deixei nesse papelinho, e deixem o seu e-mail, porque eu estou com a ideia de criar um mural digital com essa frase, então se puderem fazer isso seria ótimo. Gostava também de agradecer os padrinhos e madrinhas do nosso projeto, do nosso Centro de Comunicação dos Oceanos, e informo que haverá uma sessão de perguntas e respostas logo que a gente encerre o sistema live stream. Então é 2 minutos, vamos ver o vídeo novamente e aí vocês poderão colocar questões aos nossos oradores. E agradeço a presença de todos. Por favor, colocamos o vídeo. O mar é a minha paixão.
Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.